Boa noite, meus queridos irmãos e amados em Cristo Jesus. Nesta noite, no hora final, eu quero trazer-vos uma palavra que fala sobre fé, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Vamos comprovar isto. Abra sua Bíblia, você que tem, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vamos ler. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam, né? E mais ali no início de Hebreus, né, no capítulo 11 mesmo, você vê também que diz assim, ó: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que você não vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a provação. Por meio de quem? Da fé. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Por meio da fé, qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela, né? Porque a Bíblia ainda diz que o sangue de Abel clamava ao Senhor da terra, né? Você observa isso em Gênesis, né? Vamos então analisar o seguinte. Então, nesse versículo nos diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, nós temos que nos aproximar de Deus com fé que Ele existe, com fé que Ele é o nosso Salvador, com fé que Ele nos determinou, né, a sua missão de pregar o Evangelho, de levar ao necessitado o apoio, né, o auxílio, né? Precisamos ter fé nestas coisas. Se nós não tivermos fé, a própria Bíblia diz que nós não agradamos ao Senhor, porque Ele quer olhar para o nosso coração e ver que cremos, né? Quando Tomé estava lá no caminho lá e ele disse para os outros discípulos lá: olha só, eu não acredito, eu não posso acreditar que seja Jesus, né? Jesus morreu ali na cruz, ele foi crucificado, eu só vou acreditar se eu ver as mãos dele. Pois é, Jesus apareceu depois, mais tarde, em uma outra circunstância, né? E ele foi em Tomé e disse: Tomé, venha cá, levante, olhe, está vendo as minhas mãos, Tomé? Aí Tomé olhou as mãos furadas do nosso Salvador e ele disse: Senhor, Senhor, eu creio. E Jesus adverteu ele, disse: Tomé, porque tu viste, tu creste? Bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Então, nós somos bem-aventurados. Nós não vimos Jesus, nós não vimos Ele morrer na cruz, nós não vimos essas coisas acontecer, mas nós cremos que isto aconteceu de fato. Então, todo que se aproxima de Deus deve ter fé que Ele existe, fé que Ele é o Salvador, fé que Ele pode te tirar de qualquer situação que você esteja passando, seja ela financeira, seja ela de origem saúde, seja ela opressão, depressão, seja qualquer situação que você estiver passando. A fé em Jesus Cristo pode te livrar dessa situação, tirar você desta situação. Vamos analisar também Marcos, né? Leia em Marcos capítulo 11, versículo 24, né? Que diz assim, ó:
Por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, crede que já recebestes e tereis, né? Quer dizer, se a gente crê que já recebeu, nós vamos ter. Então você tem que crer que você vai ter, né? Em outro ponto, em outro determinado ponto, eu quero falar-vos sobre os tipos de fé que existe, né? Mas isso é mais adiante. Mas nós vamos dar uma palhinha, né? Que existe a fé do poder, existe a fé da determinação e existe a fé da aceitação, né? Que é a fé da disposição, aliás. Por exemplo, Jesus, quando ele chegou no barco para Pedro, ele sabia que Pedro já tinha ido pescar a noite inteira, mas ele disse: olha, Pedro, vamos de novo, vamos lançar as redes ao mar. Pedro argumentou com Jesus e disse: Senhor, mestre, eu sou pescador profissional, olha só, eu já tive a noite toda pescando, eu sei onde está o peixe, enfim, né? E a hora não era nem propensa mais para pescaria. Agora, tendo a noite inteira, não pegamos nada. Mas, sobre a tua palavra, nós vamos lançar essa rede de novo, tá? E Jesus entrou no barco com ele e eles foram. Então, o que aconteceu? Você já sabe o que aconteceu, né? Jesus, ele entrou no barco, daqui a pouco Pedro, você imagina, as redes começaram a se romper, ele não conseguia mais nem puxar, ele teve que chamar os companheiros dele para poder ajudá-lo, para tirar, que era tanto peixe que não tinha como puxar sozinho. A pesca era maravilhosa, né? Quem é que não conhece essa passagem? Quem é que não conhece, que não já ouviu falar nisso? Então, qual foi a fé que Jesus usou ali? Só uma palhinha, a fé do poder. A fé do poder. Jesus sabia que ele entrando no barco, indo lá de novo, colocando as redes, ele iria fazer acontecer aquele milagre. E Pedro usou que fé? A fé da disposição. Ele se dispôs, mesmo ele sabendo, pensando com ele mesmo: olha, eu já pesquei a noite toda, eu sei que eu estou fazendo, né? Mas tudo bem, eu vou crer, vou aceitar isso aí. Claro, ele ficou muito surpreso depois, né? Foi maravilhoso esse instante, esse momento, né? A fé da disposição. Ele se dispôs e aconteceu o milagre. Então atuou duas fés ali: a fé do poder e a fé da disposição, né? Em outra instância eu vou falar-vos sobre esse tipo de fé e como ela age na vida de cada um, né? Como ter a fé do poder, né? Eu vou explicar tudo isso num próximo vídeo, mas hoje fica esta palavra para você, meu amado irmão, que está sempre no nosso grupo aí acompanhando. Fica esta palavra, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Grave isso na sua mente. Nós temos que ter fé viva, fé de ação, fazermos acontecer. Porque todo que se aproxima de Cristo tem que crer que Ele vai fazer acontecer o milagre na sua vida. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.